Olá a todos, meu nome é Lúcio Santana e estamos hoje aqui no iGrow, Eu Cresço, um podcast que ele foi criado para trazer pessoas com conhecimento e ajudar a transformar vidas. E hoje é o nosso primeiro podcast e eu tenho a honra de ter aqui conosco o pastor Pedro Corrá, além de um grande exemplo, e eu sempre aprendo com você e queria escutar um pouquinho, aprender mais hoje com você. Que alegria, Lúcio. É uma honra para mim participar desse number one, esse primeiro programa, que Deus colocou essa visão no seu coração aí. E com certeza, esse é o primeiro de muitos que vão acontecer, E para mim é uma honra muito grande, estar com você. Conheço um pouco da sua trajetória, e sei um pouco de onde você saiu, onde você está e para onde você está indo. Então que esse tempo que nós vamos ter aqui possa ser muito precioso e que de alguma forma as pessoas possam crescer com esse conteúdo que vai ser produzido aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom e esse projeto nasceu no meu coração e do Tony também, que ele é um especialista em tudo que nós estamos vendo aqui. E eu gosto da ideia porque por trás disso tem algo maior do que simplesmente um podcast. Eu acho que podcast tem muitos, nós vamos ver outros nascendo, mas eu acho que esse aqui ele tem um objetivo muito mais além de simplesmente levar uma comunicação, mas é levar uma transformação para vidas. E para isso nós precisamos de pessoas igual você, com conhecimento, que já viveu experiências para poder compartilhar com a gente. E eu já conheço um pouco da sua história, mas eu queria entender um pouco mais o porquê Estados Unidos. O que te levou a largar o Brasil? Se você quiser falar um pouquinho o que você fazia no Brasil e o porquê decidiu vir para os Estados Unidos. Muito interessante essa pergunta, Às vezes as pessoas olham para nós e nos julgam pelo que elas veem, mas eu acho que todo ser humano deve ser julgado pela sua história. E eu já gostei do nome, porque grow significa crescer. E para crescer você tem que entender as fases. O crescimento ele passa por várias fases na vida. Então a gente nunca pode julgar uma pessoa pela fase que ela está vivendo. Verdade. É natural. Então, é muito legal, porque o programa vai falar de crescimento. E para crescer, às vezes é necessário você abrir mão de algumas comodidades, para você realmente chegar aonde é necessário chegar. A única coisa, Lúcio, que o nosso futuro reconhece é uma semente. A semente é a garantia de que uma árvore vai nascer. E se essa árvore é frutífera, uma semente é a garantia de que uma árvore vai nascer, de que frutos virão e frutos que produzirão mais sementes. Então é incrível a gente pensar como que algo tão pequeno, uma simples semente, como a Bíblia diz, o grão de mostarda, que é a menor semente da terra. Se a minha fé for igual a um grãozinho de mostarda, eu posso dizer para a montanha, move, e ela move. E não é literal. Montanha significa os impedimentos, os empecilhos, as adversidades, os problemas. Então, se a minha fé for pequena, eu tiver o mínimo de fé possível, eu vou dizer para um problema à minha frente, olha, você vai sair daqui e vai para o outro lado. Então eu vou ter a liberdade de enxergar o que me espera do outro lado dessa montanha. Então a palavra grow em inglês é muito bacana. Cresço. E crescer é o objetivo de todo ser humano. A minha história ela é muito engraçada. Eu nasci no interior do estado do Espírito Santo, num lugar chamado Vila Verde. É uma vila bem pequenininha. Na época tinha uns 300 habitantes, mais ou menos, bem pequeno mesmo, E eu sempre cresci ali, no meio de meus colegas, primos, amigos ali, e eu ficava olhando, para aquele movimento em volta. Era uma região de plantação de café, e às madrugadas os caminhões encostavam, todo mundo ia subir no caminhão, 4 horas da manhã, para ir
apanhar café ou trabalhar na roça. E eu ficava olhando. A minha família é uma família muito simples também. E eu ficava pensando já com meus 8, 9 anos de idade, o que seria preciso para alguém ser reconhecido. Era o meu conceito. Eu vou continuar aqui o resto da vida. Isso, qual a idade que você 8, tinha? 9 anos. Mas o que precisa para alguém ser reconhecido? Para alguém, né, se tornar alguém influente, importante. Porque a gente já nasce, Lúcio, com o propósito de Deus dentro de nós. O problema é a gente identificar esse propósito. Ou às vezes eu vou identificar, ou às vezes Deus vai usar alguém para identificar o propósito que ele tem na sua vida. E essa pessoa vai ajudar você, é como um mentor ou um discipulador, né? Ou alguém que identifica. A linguagem do mentor hoje, ela é muito usada, Sim. né? Ou antigamente, o discipulador, né? Aquela pessoa que vai discipular você, que vai ajudar você a conquistar aquilo que você nasceu para conquistar. E falando de propósito, de como fazer para ser reconhecido, independente do momento que você entende isso, a Bíblia, como eu sou cristão, pastor, e eu sou teólogo e eu sou um estudioso da palavra de Deus, e aí às vezes a gente fica pensando assim, uma pergunta que parece simples, né? Você, por exemplo, Jesus, ele já nasceu Jesus? Boa pergunta. Aí você vai ver outros personagens. Davi, que foi rei de Israel. Ele já nasceu rei de Israel? Aí você vai olhando para Paulo, que é um grande personagem do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Paulo já nasceu, esse apóstolo, né, que ajudou a edificar a igreja, que escreveu a metade do Novo Testamento. Aí você fala assim, não. A primeira resposta nasceu, né? A primeira resposta é essa. Mas quando você para um pouquinho para avaliar, você vai ver que Jesus já nasceu Jesus. Ele foi carpinteiro por um tempo. Davi já nasceu rei de Israel, mas ele foi pastor de ovelhas por um tempo. Pedro já nasceu aquele apóstolo que nós conhecemos, andou sobre as águas, né? Colocava a mão sobre os enfermos, a sombra dele curava. Aí fala assim, uau, é possível um cara humano acontecer isso? Ele já nasceu esse cara, só que ele foi pescador por um tempo. Então, você já nasceu aquilo que você iria se tornar. Eu já nasci aquilo que eu iria me tornar. Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque a primeira resposta é não nasceu. A primeira resposta Agora, continuando a conversa, eu já começo a analisar de uma forma diferente. É interessante que a questão de propósito, e eu conversando com muitas pessoas, eu percebo que a maioria não sabe o seu propósito. E por que eu falo? Porque eu também fiquei por anos buscando um propósito para minha vida. E quando eu falo alguns anos, eu volto ano passado. Eu acredito que eu estava vivendo uma vida inconsciente, né, fazendo negócios, ajudando as pessoas, mas de uma forma inconsciente. Até que Deus me incomodou e eu sempre falo, meu Deus, qual é o meu propósito? Né? E para mim, propósito era, quando eu for muito bom em algo, é o meu propósito. E Deus me incomodou. Ele falou, não. Quando você identificar algo que você tem paixão, que você acredita que seja, comece a fazer. Né? Então, voltando um pouco para essa parte, por que a dificuldade das pessoas de identificar qual é o seu propósito? Eu digo assim, olha, encontre a sua paixão e você vai encontrar o seu propósito. Então, o que é o propósito? Propósito é a razão pela qual eu fui criado. Okay. Propósito é a razão para a qual eu existo. Mas nem todo mundo identifica, porque a linguagem que a gente ouve no dia a dia, você precisa descobrir o seu propósito. Só que propósito ele não é descoberto. O propósito ele é revelado. Então quem é que me criou? Foi Deus. Então tudo aquilo que foi criado na Terra pelo homem tem um manual de uso, né, para você saber como usar aquilo. Esse microfone, por exemplo, ele está cumprindo o propósito dele.
esses fones, essas câmeras, né? Tudo que está à nossa volta agora está o quê? Cumprindo o propósito. Se esse microfone começar a falhar aqui ou ele não servir, ele vai ser descartado. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Só que ele fica aqui, ele passou a noite inteira aqui. Ninguém nem notou ele, ninguém viu ele. Ele ficou aqui. Agora ele está sendo visto por milhões de pessoas. Uau. Então ele está cumprindo o propósito dele. Assim é a nossa vida. Vai ter momentos que ninguém vai te perceber. Vai ter momentos que ninguém vai te olhar. Mas isso não significa que o propósito não está ali. Então existem momentos que você vai ser visto. Deus ele vai mostrar você justamente porque você foi criado para aquilo. Então, propósito é uma variedade enorme de coisas, né, que você pode fazer e de muitas situações onde você pode ser usado por Deus, né, para cumprir o seu propósito. Então, quando eu falei que Jesus ele já nasceu Jesus, ele nasceu Jesus. Só que por um tempo ele ficou o quê? Escondido, ficou sendo treinado, ficou sendo preparado. Com quantos anos Jesus apareceu para o mundo? Com 30. Uau. Imagina você esperar 30 anos para ser reconhecido e cumprir seu propósito. E por quanto tempo ele cumpriu o propósito? 3. Tá, então, para quem, né, está nos escutando e vai escutar depois através de um compartilhamento, algo assim. Então não é tão desesperador. Não. Quando você olha, porque eu fiquei desesperado. Eu cheguei num ponto que eu falei, qual é o meu propósito real? E eu tenho certeza, eu comecei a perguntar para as pessoas, qual é o seu propósito? A pessoa, Então a resposta ela fica sempre incerta. Então, não é tão desesperador assim. Não, porque o propósito ele é revelado, porque existe uma diferença entre um talento natural, né, e um dom de Deus. Então, geralmente, o dom que eu tenho e o talento que eu nasci com ele estão 100% ligados ao meu propósito. Né? Por exemplo, o ambiente que você está, ele é tão importante quanto quem você é e o propósito para o qual você foi criado. Você vê um peixe nadando no rio, né, no mar, ele foi criado para aquele ambiente. Então ele está cumprindo o propósito para o qual ele foi criado. Por isso que você nunca vai ver um peixe fazendo terapia. Pega uma ave que foi criada para voar, livre, ela não vai precisar ir no psicólogo, no psiquiatra. Não, estou com depressão, o que eu vou fazer da minha... Não, ela está ali. Voando. Agora, pega um pássaro e coloca ele numa gaiola. Ele para de cantar. Tem peixes que são ornamentais. Esses, né, foram produzidos para estar no aquário, né? Mas tira um peixe que foi criado para ser livre no oceano ou no mar e prende ele para você ver. Há uns anos atrás nós vimos em Orlando, num parque, né, da Disney, aquela baleia famosa. Vai ter um momento que a criação fora do ambiente dela, ela vai estressar. E ela pode fazer uma loucura como aquela baleia fez. Era tão dócil. Free Willis, né? E isso. Então, eu preciso entender. O meu propósito, ele garante a estabilidade no lugar que eu tô. Então, aí a pergunta lá atrás, o que te fez sair do Brasil? Né? O que te fez vir para os Estados Unidos? É isso aí. Propósito. Foi um propósito que eu entendi. Eu descobri qual era o meu propósito e o lugar que eu deveria estar para cumprir o meu propósito era nos Estados Unidos. E foi um processo para eu entender tudo isso, né? Que a gente pode falar um pouco. Olha, é até difícil mudar de assunto, porque, né, dá para poder falar muito sobre isso. Tá, você saiu do Brasil com um propósito. Mas a maioria das pessoas sai buscando algo melhor e com aquela visão, poxa, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou dar uma vida melhor para minha família, mas o propósito é quase que impossível, tá tão claro. Ou o senhor já tinha a ideia que o senhor chegaria aqui, abrir uma igreja, já tinha um planejamento ou não? Não. Não. Esse que é a grande sacada. Você tem insights, né, do que você pode fazer,
de onde você pode chegar. E o meu temperamento, eu sou uma pessoa extremamente organizada e eu calculo tudo que eu vou fazer, eu calculo os prós, os contras, que eu sou melancólico e fleumático. Não precisa de advogado, não? Eu sou fleumático, melancólico, então eu sou muito dessa área de organização, de artes, né? E como que você identificou? Eu tinha 8, 9 anos de idade, eu via os garotos da minha época, alguns eram bons de bola, jogavam futebol bem, uns tocavam algum instrumento musical, alguns cantavam, né? Alguns na escola só tiravam nota A, né? E eram sempre bons, e eu ficava assim, gente, aonde eu me encaixo? Né? Eu sempre fui um garoto muito tímido, uma família de 11 irmãos, né? Eu sou o penúltimo, sou até um mais novo que eu. Então, assim, não tinha tanta aquela tensão toda, né? Muita gente na família, muita coisa. Nunca me senti inferior, não. Graças a Deus, meus pais sempre cuidaram de todos nós, mesmo diante de muita dificuldade, muito bem. Mas eu ficava imaginando, né? Aonde eu vou morrer aqui nessa roça aqui, essa vila. Ou seja, o propósito já começava a gritar dentro de mim. Inconsciente. Talvez inconsciente. Isso aí, eu não entendia o que era propósito, né, que é a razão pela qual Deus me criou, e eu ficava inquieto, né, com tudo isso. Aí, né, meu pai faleceu, eu tinha 11 anos de idade, a gente mudou para uma cidade, que é Pancas, no interior também, chama Pancas a cidade. A minha mãe mudou com a gente para lá, saiu dessa vila que tinha 300 habitantes. A cidade devia ter uns 10, 15 mil habitantes. Para mim já era o mundo. E aí continuei meus estudos e com 17 anos de idade, né, eu fui motivado por um irmão meu a fazer vestibular para Direito. Aí passei, né, no vestibular para Direito e com 22 anos já terminei meu curso, já era um advogado, tinha passado na prova da OAB e, né, montei um escritório de advocacia. Então eu achei que o meu propósito era voltado 100% para essa área do direito. Meu sonho era ser juiz aos 30 anos de idade. E ali comecei, né, a trabalhar nessa área e, né, tive muito êxito nessa área, na área profissional. Com 18 anos eu conheci a Sandra, que é a minha esposa. A gente já está casado há 32 anos, né? Temos 2 filhas, Ana Beatriz e Betânia, tem um genro, Júnior, tem 2 netas, né? A Bela Alice e a Sofia Elizabeth, e a gente vem construindo algo muito, muito bacana, né? Para minha família é o alicerce. Qualquer coisa que eu construir na vida que não inclua a minha família não faz sentido para mim. E aí eu conheci a Sandra. Nessa época também é muito engraçado, eu não era cristão, então ela me convidou para ir à igreja e tal. E aí eu comecei a ir à igreja com ela. E aí tive uma experiência com Deus, né? E aceitei Jesus, né? Que essa é a linguagem que todo mundo fala. Aceitei Jesus como o meu Senhor e Salvador. E aí eu comecei a buscar a Deus, ler a Bíblia, orar e tal, estudar, né? Sempre fui muito estudioso. E aí eu comecei a entender o que é um propósito. E aí, Lúcio, foi aí a grande virada que deu na minha vida. Porque o propósito, ele não você não descobre, ele não é descoberto, mas ele é revelado. Então, quando você encontra Deus que te deu o propósito, ele próprio revela para você. É por isso que Deus quer conectar todos os seres humanos da Terra com ele. E não é através de uma religião que você conecta com Deus. Você só tem que ter o coração aberto. Não, para ter relacionamento com Deus, obrigatoriamente eu tenho que estar numa igreja. É importante você congregar, mas Jesus não veio à Terra criar uma religião e nem abrir uma igreja, ele veio edificar o reino de Deus, né? Então, quando você conhece a Deus e você reconhece Jesus como Filho de Deus e você abre o coração para isso, automaticamente, nesse relacionamento, Deus ele revela para você. Mas como assim? Ele fala para você, cara, é tão natural esse reconhecimento de que você nasceu para fazer. E quando eu conheci a Sandra, que eu fui para a igreja, aí eu comecei a estudar muito a Bíblia, aí, né, eu comecei a aprender. Isso no Brasil ainda. No Brasil ainda, né?
Isso foi em 1988. E aí eu comecei a me identificar como ser humano, né? E a me posicionar, né, para que lugar Deus me queria. E aí foi uma longa história, né? Porque quando a gente entende o propósito, o reconhecimento ele vem natural. Por quê? Aí existem alguns valores que a gente precisa entender, né? Existe uma diferença entre poder e autoridade. Todo ser humano, ele busca poder. Por que todo ser humano quer dinheiro? Porque dinheiro dá poder. O dinheiro, se você tem muito dinheiro, independente se você é homem, mulher, é negro, branco, americano, se é brasileiro, se é indiano, o dinheiro ele é superior a qualquer tipo de etnia, de cor, né? Então, todo mundo quer dinheiro porque o dinheiro dá poder. Só que existe uma diferença, Lúcio, entre poder e autoridade. Porque o poder é da terra, mas a autoridade é do céu. Todos que têm autoridade vão ter dinheiro, vão ter poder. Mas nem todos que têm poder têm autoridade. A autoridade ela é superior, né, ao poder. Então, as pessoas, quando você entende isso, quando você se conecta com o seu propósito, essa autoridade vem sobre a sua vida. Porque o seu propósito é que vai produzir para você. O seu propósito vai produzir para você. Por exemplo, como que um médico ganha dinheiro? Servindo as pessoas, curando pessoas com o propósito dela. Como que um advogado ganha dinheiro? Servindo pessoas, trabalhando, né, para ajudar pessoas. Como que um mecânico ganha dinheiro? Consertando carros. Ou seja, a sua riqueza ela vem de resolver problemas. Como que o Lúcio ganha dinheiro? Ajudando pessoas a comprar imóveis, resolvendo problemas, né, na área imobiliária. Soluções. Aí você fala assim, poxa, eu não aguento mais fazer o que eu faço, é muito problema. Você não entendeu nada, porque é resolvendo problema que você vai ter acesso à riqueza da terra. A riqueza da terra está nas mãos das pessoas que estão dispostas a resolver problema. Então, se você entender isso, nunca mais você vai reclamar. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, e advogar no Brasil não é uma tarefa muito fácil. Cara, é muita situação difícil. Aí eu lembro que o pastor lá da minha igreja, né, um cara muito simples, mas muito usado, assim, uma pessoa simples, mas tinha um discernimento de Deus na vida dele. Aí eu falei, pastor, estou muito cansado, não sei se era isso mesmo que eu tinha que fazer, com advogado, dá muito trabalho, as pessoas ficam o tempo inteiro cobrando, acham que a gente é Deus, que a gente vai resolver o problema dela, e eu não posso garantir, prometer isso para ela. É muito problema, eu estou querendo desistir. Aí ele falou assim, mas você estudou exatamente para isso. Você estudou para resolver problemas das pessoas. Aí ele falou assim, imagine então se eu como pastor, eu reclamar que as pessoas têm problemas espirituais. Não precisa de mim, o meu salário, eu recebo salário para resolver esse tipo de problema. Cara, aquilo, eu falei assim, uau. Então é isso. O propósito está ligado àquilo que você nasceu para fazer. E aquilo que você nasceu para fazer sempre vai incluir resolver problemas. Então a autoridade vem, poder. A autoridade vem do alto, dos céus. Uau. Poder vem da terra. Aí você vai ver comigo, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele tinha poder. Mas quem que tinha autoridade? Davi. É tanto que Davi foi reconhecido depois, Deus rejeitou Saul, porque o coração de Saul estava no trono. Não estava em quem deu o trono para ele. Uau. Aí você olha também, Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Ele tinha poder. Mas quem tinha autoridade na Babilônia? Daniel. Aí você vai vendo a história à sua volta, né? Aí você começa a falar assim, é verdade, o cara tem poder, mas ele não tem autoridade. Na terra, olha que loucura. Na terra, quem tem poder são os governantes. Nos Estados Unidos, quem tem poder é o presidente Joe Biden. Mas quem tem autoridade? A igreja. Uau.
A igreja pode mudar situações que um presidente de uma nação como essa não pode. E aí a gente passa o tempo inteiro buscando poder, querendo poder. E esquece que nós precisamos da autoridade. Tá, né? Mas fala um pouco, como é que eu consigo essa autoridade? Me relacionando com Deus. Ou seja, através de relacionamento. Exato. Eu tenho que dizer, Deus, olha só, não quero praticar isso aqui que é errado. Olha, eu não quero, que caminho eu devo seguir, né? A própria palavra de Deus, 2 Crônicas 7,14, se eu não estiver enganado, diz assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, né, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, né, e eu sararei a terra. A cura da terra, a bênção ou a maldição que está sobre a terra, ela não vai ser tirada por um político, por um governante. E nós estamos vivendo um momento de eleições no Brasil, ou seja, aquela loucura toda. Eu nem quero entrar nesse aspecto de política, mas o nosso povo ele deveria parar de idolatrar homens e buscar mais a Deus. Achar que um homem vai resolver o problema de uma nação. E a igreja está toda desunida. A igreja está toda uma para um lado, outra para o outro. O dia que a igreja brasileira se unir e buscar a Deus, Deus vai curar a nossa nação. Vai sarar a nação. Por falta de conhecimento. Isso aí. Exatamente. Oséias 6,3. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nossa, então, aí você falou, cada vez que você falar qualquer coisa, eu acho que não dá para estender tanto em cada assunto, porque é gostoso. Acho que eu ficaria só no propósito, acho que eu teria tantas dúvidas e tanto para conversar sobre. Mas vamos voltar um pouquinho na parte transição Brasil e Estados Unidos. E aí, quando eu me converti, assim, que eu conheci a Deus, eu comecei a identificar o meu propósito. Apesar de eu já ser um bom comunicador, tinha a ver com o meu talento, eu fiz direito, né? E eu sempre gostei de ajudar pessoas, ajudar a resolver problemas, né, na área jurídica. E aí, a minha esposa ela era auditora do Banco do Brasil, ela trabalhava no Banco do Brasil. E aí a gente, né, ouvindo a voz de Deus, e Deus falou que ele tinha um chamado ministerial para mim, né? Na área de ministério. Não falou que eu ia ser pastor, o que eu ia ser. E Deus deu uma direção bem clara para a gente fazer as malas e vir para os Estados Unidos. Foi uma palavra que a gente recebeu muito clara. Deus poderia ter me mandado para qualquer outro lugar do mundo, né? E eu iria porque eu estava muito aberto a me descobrir ou a abrir mão do que eu estava vivendo para entender o que Deus queria de mim. Aí viemos para os Estados Unidos, né? Aí viemos aqui para o sul da Flórida e já são 20 anos, Lúcio. 20 anos. Aí você perguntou, mas você já chegou pastor aqui? Não. Eu cheguei advogado aqui, né? E fui trabalhar como todo imigrante, né? Trabalhei em restaurante, depois tive alguns business também. E tudo que eu buscava fazer não funcionava, né? Eu comprava um business, não dava certo, quebrava. Comprava casa, perdia, quebrava. E tentava, mas sempre na igreja ali. Até que um dia Deus falou assim, olha, eu te trouxe para os Estados Unidos porque eu quero que você fique 100% no ministério. Aí, nessa época, né, depois daquela bolha imobiliária de 2006, 2008, e eu perdi uns imóveis que eu tinha, e eu fiquei meio chateado, né, com Deus. Falei assim, mas eu estava investindo porque eu queria esses recursos para investir na obra de Deus. Aí Deus falou para mim assim, eu não preciso do seu dinheiro para ser Deus. Eu só preciso do seu coração. Muitas vezes nós queremos ajudar Deus, né? Isso. Deixa eu fazer isso aqui para ajudar Deus. Isso. Aí, nesse momento eu entendi. Aí a gente começou uma reunião familiar em 2008, na sala da nossa casa, na cidade de Boca Raton, aqui na Flórida. E a partir daí não parou mais, né? E já são 14 anos. Hoje nós temos um grupo bem consistente, né, na igreja. A igreja chama Life Point Church. E as pessoas têm uma visão assim de que o propósito é só ser pastor. O propósito é só ser missionário, é só evangelista. Não. O seu propósito está ligado àquilo que Deus criou você para fazer. Então você pode ser um grande empresário,
e ser um grande empresário e através, né, desse negócio que Deus te confiou, você servir ao reino de Deus. Sim. Você pode ser um médico, pregar o evangelho sendo médico, você pode ajudar pessoas sendo advogado, ou trabalhando na construção civil, ou trabalhando na limpeza de casa. Eu falo assim, nunca reclame do ambiente que Deus te colocou. O ambiente que Deus te colocou é um ambiente que Ele quer que você cumpra o seu propósito. É interessante, né? Você falou agora, você decidiu abrir mão. Eu vejo que muitas das vezes nós não queremos abrir mão do que temos, por talvez ser seguro, confortável no momento, para poder cumprir o propósito. E aí, às vezes, nós vemos outras pessoas, né? Nós vemos hoje a igreja sólida, né? Hoje, quantos membros hoje? Aproximadamente uns 600 para 700. Então, olha que bênção. É uma das maiores brasileiras. Mas ninguém, às vezes, quer passar pelo processo. Do crescimento. Processo duro. Incerteza, insegurança. Eu sei que nós confiamos em Deus, mas nós temos os nossos sentimentos. E às vezes parece dar aquela incerteza. Será que é isso mesmo que eu quero? Então, eu achei interessante como falar, abrir mão. Tem hora que a gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder cumprir o propósito. E também fazer o melhor, independente do momento que você está vivendo. Às vezes esse momento, né, limpando casa, na construção, eu lembro que quando eu trabalhava no jornal, eu fazia o meu melhor. Eu chegava alegre, eu acordava uma da manhã e eu iria lá para poder entregar o que eu tinha de melhor. Né? Então, muitas vezes a gente não entende esse processo do crescimento, né, Lúcio? A morte de uma semente a morte de uma semente é como se estivesse abortando uma floresta inteira. Uma semente que morre é uma floresta que deixou de nascer. E se você olhar para a semente, você não vai... Poxa, mas você quer ver a floresta pronta, grande. Né? Mas você não quer esperar essa semente cair, ela germinar ali e ela crescer. Esse é o processo do crescimento. Então, é muito interessante, porque todos nós, quando temos uma vocação, né, ou chamado, ou propósito, e você entende aquilo, e tem muitas pessoas que vão passar pela terra e não vão cumprir o propósito dela. Né? Tem um pastor americano, ele faleceu há uns 5 anos atrás, chamado Miles Monroe, né, de Bahamas. Era um negro. Um acidente de avião. Eu sou mentoreado por esse cara até hoje. Ele pregava muito sobre o reino de Deus. E ele, assim, a mensagem dele era sempre essa mensagem de reino, né? E ele falava que o lugar mais rico da terra não são as minas de diamante da África do Sul, né? Não são as praias do Caribe, né? O lugar mais rico da terra não são as jazidas de ouro, não são os poços de petróleo do Oriente Médio. Ele falava que o lugar mais rico da terra é o cemitério, porque o cemitério está cheio de sonhos que não foram realizados, cheio de livros que não foram escritos, cheio de músicas que não foram gravadas. Talvez a doença do câncer, o câncer, né, já teria descoberto o remédio para a cura do câncer, porque foi para a sepultura com a pessoa. Então, isso é uma palavra que eu ouvi dele que me marcou muito, que se você tem um lugar que você deve visitar, visita um cemitério, porque o cemitério é o lugar de propósitos que não foram cumpridos. Né? Muitos deles, não significa todos. Então, qual é o medo de você abrir mão? Né? Deus, ele nunca chama alguém de mãos vazias. Nunca. Primeiro Deus, ele te dá, depois ele te chama. Porque ele nunca vai querer que você vá servi-lo sem ter algo para oferecer. Primeiro ele te dá e fala, agora que você está disposto a deixar, deixa e me segue. Não foi assim que ele falou com os discípulos? Olha, deixa isso aí e vem e me segue. Deixa isso aí, vem e me segue. Deus não gosta de gente desocupada. Deus sabe que essa pessoa está produzindo, ela vai produzir no reino. Então, aí deixar é muito interessante. Eu, como pastor, Lúcio, é muito interessante que chega pessoas na igreja, né, que sentem que também tem um chamado na área de ministério pastoral. E elas falam para mim, pastor Pedro, o que eu preciso para ser um pastor aqui na igreja, na Life Point? Eu já tentei de tudo e nunca nada deu certo.
agora eu quero tentar ser pastor. A conversa acaba ali. A primeira coisa que eu pensei. A conversa acaba ali. Tipo assim, pastor, eu já tentei de tudo, não deu certo, quem sabe vai dar certo sendo pastor. Como se pastor fosse algo irrelevante, ou que não faz sentido. Muito pelo contrário. Eu deixei uma vida estável no Brasil, eu deixei um escritório funcionando muito bem, a minha esposa deixou um excelente trabalho no Banco do Brasil, nós deixamos uma renda, né, para vir para os Estados Unidos e entender esse propósito de Deus, e hoje nós somos muito felizes e nós somos muito prósperos por ter deixado o Brasil e vindo para os Estados Unidos. Muitas pessoas eu sei que vêm em busca de um sonho americano, de uma vida melhor financeira, tanto para ela como para os filhos, e não tem nada de errado nisso. Nesse caminho, muitas vezes a pessoa conhece Deus, e quando a pessoa conhece a Deus e começa a se relacionar, aí Deus fala assim: olha, que bom que você veio para cá, porque agora nós vamos começar uma nova história com você. E aí é interessante a gente entender sobre riqueza e prosperidade, porque muitas pessoas elas não querem deixar a vida que estão levando por causa de questões do quê? Riqueza. Vou deixar. Meus irmãos falavam: você é doido, você vai deixar de ser juiz para ser pastor? Que loucura é essa? Ou para ir atrás de igreja, de ministério? Eu falei: não, eu estou indo atrás do que Deus tem para mim. Então, é a mesma coisa que eu falei sobre autoridade e poder. Eu falo sobre riqueza e prosperidade. A prosperidade vem do céu, a riqueza vem da terra. Todos que são prósperos são ricos, mas nem todos que são ricos são prósperos. Se riqueza trouxesse prosperidade, você não ia ver milionário divorciando, milionário se suicidando, milionário com depressão, você não ia ver. Então isso me mostra que o dinheiro não resolve todos os males da terra, mas a prosperidade sim. A palavra prosperidade, no original a palavra prosperidade é shalom, que é um nome hebraico, que significa paz. Por isso que o judeu ele sauda as pessoas, shalom. Então, na verdade, a palavra prosperidade você usa não só financeiramente. É para tudo. Para tudo. Eu não preciso ter dinheiro para ser próspero. Uma coisa, ô Lúcio. Aí já. O que acontece? Você não precisa ter para ser. O ter e o ser são dois verbos assim que eu aprendi a conjugar muito cedo na minha vida. Eu não preciso ter para ser. Eu não preciso ser dono para ter acesso. José do Egito. Ele chegou no Egito escravo. Ele não tinha nada. Chegou com a roupa do corpo. Ele não era dono de nada. Mas Deus começou a colocar ele em lugares e começou a dar o que a ele? Acesso. Peguei essa, ó. Ele não era dono. Eu não preciso ter um avião de 15 milhões de dólares. Eu posso ter um amigo que tem. Acesso. E eu vou ter acesso ao avião. E não vou ter que pagar a prestação, pagar o combustível. Eu não preciso ter um iate de 5 milhões de dólares. Mas eu tenho amigos que têm iate e que nos domingos eles me chamam e eu vou andar de iate com eles. Porque eu estou vivendo o meu propósito. Presta atenção. Só tem acesso quem tem o propósito definido. Quem está cumprindo o seu propósito, independente de que área do mercado seja, vai ter acesso. Aí você vê, José, ele não era dono de nada, mas Deus colocou, ele saiu de um poço e foi para dentro de uma mansão. E ali dentro da mansão, ele saiu de escravo para ser o administrador. Teve acesso a tudo. Tudo que Potifar tinha. Tudo. Aí vocês conhecem a história, a mulher de Potifar, e José era temente a Deus, aí foi parar na prisão. Ficou 2 anos na prisão, e nesse período ele foi colocado como chefe, sobre os presos. E mesmo ali Deus honrou ele em cada estágio, em cada parte do crescimento, do processo. Aí de repente ele chega na presença do faraó, que teve o sonho, não vamos entrar no detalhe, ele interpretou o sonho do faraó. Sabe o que é mais louco dessa história, Lúcio? É que não existia cargo de governador no Egito. Uau.
o faraó criou um cargo que não existia na história para ele. Depois de mim, colocou um anel no dedo dele e falou assim, olha, Zafenate Paneia, depois de mim, você é o dono do Egito. Uau. Você vai administrar tudo. Eu não preciso ser dono para ter acesso. Aí é abrir mão. A gente é muito apegado a coisas. Mas o dia que eu entendo, olha, Deus me colocou nessa empresa, e é nessa empresa que eu vou servir a Deus, eu vou honrar a Deus, vou ajudar pessoas. E a minha recompensa vai vir daqui. Muda 100% tudo. Todos que estão nos ouvindo aqui, se entender essa palavra, a vida, né, a nossa vida muda. E é interessante que nós estamos falando de processo, planejamento, e eu escutei, não sei se foi semana passada, que a pessoa colocou assim, Deus ama processo, porque se ele não gostasse, ele não faria o processo de uma semente, aí cresce, nasce, tem todo um processo a seguir para chegar em algum lugar, e muitas das vezes nós queremos o quê? Pular tudo. Quer mais etapas, né? Você olha aquela pessoa que está tendo sucesso, não, eu quero ser igual ela, mas eu vou ficar sentado, não vou fazer nada, não vou me preparar e eu quero chegar lá. Então é interessante como que o processo é importantíssimo na vida de qualquer um, independente do lugar, do propósito. Do propósito. E isso é importante a gente entender, né? Porque leva tempo. Né? Eu não posso olhar para alguém que está tendo uma vida de êxito, né? Que tem prosperidade, que é reconhecido e achar que eu vou, de hoje para amanhã, chegar naquele lugar. Né? Eu falo assim, Lu, só celebram as nossas conquistas quem conhece as nossas batalhas. Quem quer colher onde não semeou, não entende o valor do sacrifício. Então, as pessoas não valorizam aquilo que elas não... toda colheita que é recebida por alguém que não ajudou a plantar, não é valorizada. Por isso que os maiores milionários da Terra hoje não são pessoas que herdaram dos pais, que construíram a sua própria herança. Então, é muito importante a gente entender esse processo. E falar em processo, para mim, é muito fácil, porque eu conheço um Deus que viveu o processo. Imagina Deus ficando 9 meses no ventre de uma mulher. Deus, o Criador do universo, o que era antes de tudo existir, ele ficou 9 meses no ventre de uma mulher para nascer, depois passar por todo o processo de crescimento day by day, dia após dia, esperar 30 anos, Deus que mora na eternidade, que não tem tempo definido, né? O ontem é ontem, hoje é hoje, o amanhã é amanhã, todo dia é todo dia. Você imagina o Deus que nós cremos e servimos, Criador de todas as coisas. Então, para mim é muito fácil entender processo, porque se Deus que é Deus, ele se dispôs a ficar 9 meses no ventre de uma mulher. E ele se dispôs a nascer no tempo. Deixou a eternidade para nascer no tempo. Uau. Esperou 30 anos para em 3 anos mudar a minha história. Em 3 anos mudar a sua vida. E até hoje a mensagem dele é pregada há mais de 2.000 anos. Mudando vidas e histórias ao redor da Terra. Uau. Então, ser processado. Ninguém quer ser processado. Falar processo, né? Já. Falar assim, assusta. Ser processado, né? Mas o processo ele é necessário. E é o que nos faz amadurecer, né? E é o que nos faz crescer. E como é que foi o seu processo quando você chegou aqui? Eu imagino que teve fases boas, ruins, teve... Olha, teve muitos momentos que eu quase desisti, Lúcio. Como todo imigrante, né, não é fácil você chegar numa nação que você não fala o idioma, né, deixar pai, mãe, família, emprego, deixar uma história que você já construiu para recomeçar. Então, todo imigrante ele tem uma história de recomeço. E eu confesso que em alguns momentos eu pensei em desistir, eu pensei em voltar para o Brasil. Né? O nosso país é um país maravilhoso. E eu só estou nos Estados Unidos hoje porque eu tenho uma palavra de Deus para estar nos Estados Unidos. Né? Eu não fugi do meu país. Né? Eu vim porque eu tinha uma palavra de Deus para estar aqui nos Estados Unidos. E teve momentos que eu já... Né? É uma longa história, tem muitas fases.
Quem sabe na outra oportunidade eu posso compartilhar alguns dos meus testemunhos, né? Já fui preso pela imigração, já sofri acidente. Essa questão da imigração, né, que eu acho que muitos, né, passam por essa questão de documentação como é que foi essa experiência? Eu conheço um pouco da história, eu sei que é longa, mas... Eu estava no processo já para receber meu visto, né, de visto religioso, R1, como pastor. O advogado que eu contratei, que tinha sido bem recomendado, ele falhou. Eu tinha uma audiência para ir, uma corte, e ele não me comunicou, porque todas as correspondências, né, da imigração ia para o escritório dele. E eu não fui nessa corte. Depois de 3 meses, a juíza cancelou meu processo, por eu ter falhado, né? É muito grave você faltar uma corte aqui, e mandou me prender e deportar. Então eu fiquei 44 dias preso, né? No Beach Sea, que é aqui em Broward, né? Um lugar de transição onde os que são presos pela imigração ficam. Mas foi uma luta ali difícil, né? Minha esposa, né? Uma guerreira muito grande que, né, lutou, foi atrás. E eu falei com ela, não, olha, se Deus quis que eu estivesse aqui, é porque Ele não quer, né, que... Então, meu propósito não é ser pastor aqui. Foi o primeiro conflito meu. O primeiro conflito meu foi esse. Então, isso foi em 2011. Né, eu já estava 10 anos aqui. Né? E passar por uma situação... Isso, aí, poxa, eu falei assim, eu não fiz nada de errado, né? Busquei uma legalização, tudo dentro do que a lei exige. Estava tudo certinho, eu falei assim, então, se Deus permitiu que isso acontecesse, é porque Deus não me quer, eu acho que eu estou no lugar errado, talvez Deus me quer em outro lugar, né? E a gente tinha começado o projeto da igreja há 3 anos, que começou em 2008. Pensa num pastor que ficou revoltado dentro do presídio. E eu imaginei que eu ficaria poucos dias ali, que iria logo ser resolvido, mas isso durou 44 dias. Eu tenho um livro que já está pronto, Lúcio, e eu vou lançar em breve. O título do livro é Ambientes Geram Destino. Uau! Ambientes Geram Destino. Eu já entendia qual era o meu propósito, mas eu ainda não tinha foco em 100% do que eu tinha que fazer. Algumas coisas me incomodavam muito. E Deus permitiu que eu estivesse 44 dias naquele lugar para eu entender 100% o que Ele queria para a minha vida. E aí, o ambiente que Deus te coloca nem sempre é o lugar que você gostaria de estar. Eu fiquei revoltado. Eu xingava Deus. A minha esposa ligava, você não pode fazer isso. Fica em paz. A minha esposa me deu muita força. No segundo dia eu já queria assinar a deportação voluntária. Eu queria voltar para o Brasil. E falava assim, ok, Deus, o Senhor me colocou aqui nessa situação, eu vou embora e eu vou voltar, vou ser advogado. Não vou ser advogado bom, não. Vou ser advogado corrupto, vou trabalhar para bandido, nunca mais vou subir num púlpito, nunca mais vou pregar a palavra de Deus. Eu fiquei assim, transtornado. E é interessante que você falando assim, não, porque pastor não pode se revoltar. Claro que pode. Claro, você tem emoções, sentimentos humanos. Então, Deus me ama apesar das minhas imperfeições. Eu não sou perfeito, né? Mas naquele momento eu fiquei muito revoltado. E sabe o que mudou? Primeiro dia. Primeiro dia que eu cheguei lá, aí, né? Depois eu cheguei 11 horas da manhã, era 11 horas da noite. Depois de 12 horas. Eu falei assim, não, eles vão me tirar daqui, tá errado, tá alguma coisa errada. Aí, me levaram para uma sala e falaram assim, olha, você vai ficar detido. Já que você não quer assinar, para você ir embora. Eu falei, ok. Me levaram para uma sala. Mandaram eu tirar minha roupa. Cara, pensa na cena, Lúcio. Aí eu lembro que eu tava com a camisa da Polo, Ralph Lauren. Eu tava com a calça Calvin Klein. Eu tava com um tênis da Lacoste. Eu tava com um relógio da Invicta, né? Eu tava em casa, eles chegaram, já tinha me arrumado para sair, tava arrumadaço. Não, do jeito que você tá. Me algemaram e levaram, e eu fiquei lá. Aí me levaram para uma sala, ele falou assim, pode tirar essa roupa aí. Rapaz, eu comecei a tirar meu tênis da Lacoste, minha calça Calvin Klein, minha camisa da Polo, Ralph Lauren, meu relógio.
E aí o cara falou, aí eu fiquei só com a roupa, né, interior, ele falou assim, pode tirar também a sua roupa, você vai ficar nu. E aí ele veio com aquela roupa laranja que dão para os presidiários, né? E o oficial da imigração falou assim para mim, essa agora são as suas novas vestes. Vestes no mundo espiritual tem um significado muito grande, porque toda vez que Deus falou trocar as suas vestes, ele tá te levando para uma posição maior. Uau. E veste simboliza autoridade. Um policial é respeitado pela roupa que veste. Várias profissões, a pessoa é identificada pela roupa que veste. Então, vestes é muito importante, porque é autoridade. Rapaz, naquela hora ali, eu chorando mesmo. Pensa num homem desse tamanho aqui, chorando. Eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? E eu ficando nu, e o cara vem com aquela roupa laranja falando, agora essas aqui são suas novas vestes. Aí Deus falou para mim assim, olha, eu estou trocando as suas vestes hoje. Mas não se incomode, porque as roupas que você está usando não definem quem você é. Cara, eu respirei assim. Deu um alívio. Eu respirei e fui para a cela. Uma cela pequenininha, 3 beliches, ficavam ali 6 detentos. E aí eu fiquei agoniado, não conseguia dormir. Lúcio, 4 horas da manhã. Aí acenderam a luz da cela, e aí o oficial falou assim, você vai dormir aí? E entrou um cara, era um mexicano. E o cara tava estranho, andava para um lado, andava para o outro. Um cara, né, assim, com muita tatuagem no corpo, piercing para todo lado. E aí eu assustei assim, acordei, rapaz, não conseguia dormir, sentei, eu tava embaixo assim, e ele falou assim, sai daí, eu vou dormir aí. Eu falei assim, não, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Eu falei assim, não, isso não tá acontecendo comigo. Aí eu sentei na cama, meio assustado assim, ele andava para um lado e para o outro, tinha uma Bíblia em espanhol, assim, do lado, eu peguei a Bíblia e falei, Deus, fala comigo aqui. Me dá uma palavra, eu não estou entendendo nada. Isso 4 horas da manhã, do dia seguinte que eu fui detido. E aí esse mexicano falou assim, você é cristiano? Você é cristão? Aí eu pensei e falei assim, sim, eu sou. Ele falou assim, onde está o seu Deus? Uau, ainda é desafio. Aí eu falei assim, não, isso é espiritual. Aí eu respirei, falei para ele assim, olha, o meu Deus está no mesmo lugar que ele estava, quando Jesus Cristo estava morrendo na cruz por mim e por você. Aí ele ficou assustado assim e falou assim, não me gusta dos cristianos, eu não gosto de cristão. Aí ele falou assim, em meu país nós outros kill them. Ele falou, nós matamos ele. Jesus, me ajuda. Falei assim, rapaz, eu não achava que nos Estados Unidos tinha perseguição religiosa. E eu fiquei assustado. Ele falou, lá no México, nós outros kill them. Aí ele falou assim, eu sou traficante de pessoas. Tá vendo essas marcas aqui? São pessoas que não me obedeceram quando eu atravessava pelo México, eu matava. Rapaz, eu fiquei apavorado. Eu falei, Deus, me livra desse negócio aqui, me tira daqui. Aí ele falou, não me gusta los cristianos. Aí ele falou assim, me dá a Bíblia. Aí eu entreguei essa Bíblia para ele, Lúcio. Ele pegou a Bíblia, começou a folhear a Bíblia, ele abriu a Bíblia assim e falou, mira, hermano, tu és Pedro? Ó, escuta essa. Ele abriu a Bíblia no texto que Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, sobre essa rocha edificaria a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu nome é Pedro. E esse cara abre a Bíblia, né, no mesmo texto, e ele fala, mira, hermano, o que está escrito acá? Aí ele fala, aí não que ele leu o texto, eu fiquei paralisado, assim, olhando para ele. Ele fechou a Bíblia, jogou no chão e deu uma balançada para um lado e para o outro e falou assim, quem é você? Que lugar é este? Que lugar é esse? Quem é você? Quem estou sendo eu acá? Ô Lúcio, o cara estava endemoniado, possesso. E eu, como era um batistão, tipo assim, para Deus falar comigo, tem que ser um negócio muito forte. Eu falei, cara, olha que loucura. Deus está usando um cara louco aqui para me dar uma palavra dessa. Meu nome é Pedro. Ali eu falei assim, eu entendi que Deus estava comigo e que não era para eu me preocupar. Aí foram 44 dias, eu batizei quase 50 pessoas dentro do presídio, ganhei mais de 1000 pessoas para Jesus. E foi um processo, eu fui processado
E eu saí de lá, graças a Deus, hoje tem meu documento e tal, já se passaram 10 anos. E aí Deus começou a fazer coisas que até então eu não entendia na minha vida e no meu ministério. Através, né, de por causa algo... dessa experiência que eu tive, né? Mudou a minha história. Então, existem situações que você vai viver, que Deus vai permitir que você vai viver, que vai mudar a tua história. Então, hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz e abençoada por estar no país, né? De poder ser pastor de um grupo de imigrantes, né? De poder também ser influência. A igreja tem umas 700 pessoas, mas eu sei que o meu alcance é muito maior. Nós temos mais de 100 mil brasileiros só na região, e eu sei que tudo que nós fazemos tem sido relevante, né? E eu falo que uma igreja não existe para dar conforto, uma igreja existe para dar destino. A quantidade de bancos de um prédio não define a relevância daquela igreja. A quantidade de membros não define a relevância daquela igreja. Então, eu faço um trabalho muito voltado para a comunidade. Gosto de estar envolvido em todos os setores, acompanhar. E a igreja tem um papel social muito grande nos Estados Unidos, trabalhando com imigrantes. Porque eles chegam meio perdidos, não conhecem ninguém. A igreja acaba sendo um lugar de acolhimento. Sim. E de dar destino para ajudar mesmo as pessoas a se encontrarem. E a gente prega muito isso. Identidade, propósito e destino. É o que a gente prega na igreja o tempo inteiro, né? Então, quando você sabe quem você é, né, você vai entender para onde você está indo. E quando você está indo na direção certa, o seu propósito é revelado. Uau. Então, essa é a nossa linguagem, né? Às vezes falta uma pequena direção, né? A pessoa às vezes está perdida, buscando algo, e às vezes nem sabe o que está buscando. Eu sempre falo assim, ó, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho lugar, serve. Qualquer caminho serve. Então, é importante você se identificar, né? E é natural esse processo dessa busca, né? Tem gente que viaja o mundo, né? Buscando se encontrar, tentando achar uma razão para a existência dela, tentando encontrar o propósito. Eu sempre falo, Lúcio, que o meu destino ele não está no futuro. O meu destino está dentro de mim. O seu destino está dentro de você. O seu destino não está no futuro. Tem muita gente procurando longe aquilo que está dentro dela. Quando você descobre... Buscando em outras pessoas. Isso, aquilo que está dentro dela. Então, todo ser humano é único, né? E isso é que nos torna diferentes, porque nós somos únicos. 7 bilhões de pessoas na Terra, não existe ninguém igual a você. O seu DNA ele é único. Então, a gente não precisa querer se comparar a alguém, né? Eu queria que a minha empresa fosse maior do que a do meu concorrente. Eu queria que a minha igreja fosse maior do que a do outro pastor. Eu queria pregar melhor do que o outro pastor. Olha, eu queria ter uma casa melhor do que a do outro. Cara, isso tudo é vaidade. Tudo é vaidade, né? Aí a pessoa não consegue estar satisfeita com o que ela tem. Ela vive insatisfeita atrás do que as outras pessoas têm ou conquistou e coloca na cabeça que quando eu tiver tal coisa, eu vou me sentir satisfeito. E é uma mentira. Mentira, porque ela esquece que o que Deus vai exigir de nós é se nós fizemos aquilo que Ele determinou para eu fazer ou não. É isso que Deus vai cobrar de mim. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem caixa forte. Não vai levar eu não nada. Vou colocar as minhas joias, o meu ouro e a minha prata no caixão, né? Não vai ser enterrado comigo. Então, eu não posso trabalhar apenas para deixar dinheiro, porque dinheiro é aquilo que eu deixo para as pessoas. Legado é aquilo que eu deixo nas pessoas. Eu posso deixar algo para as pessoas, eu posso deixar algo nas pessoas. Eu prefiro deixar legado. Falando em legado, qual é o legado que você pretende deixar, que você gostaria de deixar? Olha, Lúcio, eu tenho trabalhado muito com mentoria, né? Faço mentoria ministerial. Eu gosto muito de ensinar. Sim. Né? Como eu falei, eu tinha um talento de ser um comunicador, né, que foi identificado, fui fazer o curso de Direito, minha formação acadêmica.
Eu vim para os Estados Unidos, eu fiz outra faculdade de teologia em Orlando, na Florida Christian University, e onde eu me encontrei realmente dentro do meu propósito. Então, quando você fala de legado, existe diferença entre herança e legado. Eu, como advogado, eu sei muito bem, né? O que é um legado? Um legado é o espólio, né? Quando morre alguém que deixa a herança, tem o espólio onde vai ser feita a divisão dos bens. Primeiro você paga todos os devedores, se estiver devendo alguém, tira tudo que deve, o que sobrar divide para os herdeiros. O legado é exatamente essa herança que é livre de dívida. Isso é o legado. O legado é tudo que eu deixo para as pessoas que não tem nenhum peso e não tem nenhuma cobrança, que ninguém vai ser cobrado por aquilo que eu deixei. Então, é algo que é puro, né? Que é um benefício que eu vou deixar, que vai abençoar o outro. Então, o legado que eu espero deixar é de conhecimento, né? É deixar outras pessoas. A gente tem muitos jovens na igreja e a gente faz muito esse trabalho. É que essa linguagem, né? Esse conhecimento que eu tenho compartilhado, eles continuem compartilhando, né? De gerações e gerações. Eu posso deixar um prédio, como nós compramos um prédio, nós estamos construindo, mas esse prédio ele pode cair, pode vir um furacão, pode derrubar ele, pode acabar. Agora, aquilo que eu deixo nas pessoas não acaba, porque está dentro delas, né? E é compartilhado de geração em geração. Eu acho que, né, o amor, o perdão, que são, para mim, a base do cristianismo, eu sempre prego isso, o amor e o perdão. Então, eu tenho buscado deixar esse legado para as pessoas, né? De conhecimento, de identificar, né, esse potencial das pessoas e, de verdade, construir uma história, né, na Flórida, nos Estados Unidos, onde Deus te colocar, né, para que amanhã ou depois, quando você já tiver, né, morrido, as pessoas ainda continuarem falando, né, de você, contando a sua história. Olha, passou um pastor por aqui. Olha, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Uau. Então, o meu maior patrimônio vai ser essa história. Eu posso deixar para minhas filhas bens, né, casas, carros, dinheiro no banco, mas elas não serão ninguém. Pode acabar também. Elas não serão ninguém se elas não tiverem uma história para contar, né? Então, eu acho que isso é legado, é você e é construir algo. Interessante que, né, falando, né, de legado, o que deixar. E para a minha vida, eu penso que, né, legal, sou empresário, faço negócios, mas não é o legado que eu quero deixar. Eu prefiro talvez ser lembrado de uma forma que eu ajudei a transformar vidas. De qual forma? Através do meu conhecimento, talvez que seja na minha área de negócios, mas que talvez as pessoas lembrem que, puxa vida, o Lúcio me ajudou a crescer, a conquistar algo. Uhum. Então é interessante quando você começa a se encaixar no seu objetivo, no seu propósito, você começa a dar mais valor e você tem aquela sensação, puxa vida, é isso que eu quero. E aí você começa a trabalhar, igual você falou antes. Parece que as coisas vão se encaixando, Deus vai direcionando para você poder chegar no seu propósito. E é muito interessante, porque quando você está... então, ok, entendi, meu propósito é esse. É isso que eu nasci para fazer. Não, eu quero fazer isso. Eu sou apaixonado por fazer isso. Legal. Quando você... quem trabalha por dinheiro é pobre. Rico é quem trabalha por paixão. Verdade. Quem é apaixonado pelo que faz, ele não está preocupado com quanto ele ganha. Está se divertindo ali. Exatamente. Então não tem a ver com o quanto você ganha, o quanto você fatura financeiramente. Mas o prazer está em você chegar em casa e, uau, cumpri meu propósito, ajudei alguém, mudei a vida de alguém. E é muito interessante que há 7 anos atrás, eu estava numa situação muito delicada, que eu perdi meus imóveis e eu tive que sair da minha casa, eu tive que fazer um foreclosure, né? Fiz um short sell, que é uma venda rápida, o banco e tal. E, né, você sempre foi o nosso consultor financeiro, sempre nos ajudou na questão dos financiamentos. E foi muito interessante que eu estava numa situação muito difícil e eu não conseguia, ninguém conseguiu me ajudar a comprar o imóvel. E você foi muito usado por Deus e eu consegui comprar uma casa naquela época. E é muito incrível a gente estar tendo essa conversa hoje, 7 anos depois,
Porque eu acabei de colocar minha casa no mercado. E assim, eu posso falar e eu não tenho, né, vergonha, minhas coisas são todas declaradas juridicamente, eu pago imposto de tudo. Mas na época eu paguei $390 mil numa casa. E era quase impossível, eu estava quebrado. Eu estava saindo de um momento muito difícil financeiro. Cara, e Deus falou assim, vai lá, e foi direcionando, você nos ajudou a encontrar, né, uma instituição para financiar. E agora, passaram-se 7 anos, eu estou vendendo a casa por $1 milhão. Uau. E devo pouco lá. Quer dizer, uau, que esforço eu fiz para ganhar $800 mil em 7 anos? Quem aqui não gostaria de ganhar $800 mil em 7 anos? Sem fazer nada. Ah, mas você não fez nada? Aí é que a pessoa se engana. Enquanto eu estou servindo a Deus, eu estou ajudando pessoas, eu estou aconselhando pessoas. Olha Deus trabalhando no mercado, olha Deus agindo. As pessoas não entendem isso. Eu não apliquei na bolsa. Eu não fiquei o dia inteiro estressado aplicando em bolsa para Bitcoin, não sei o quê. Não, eu estou cumprindo o meu propósito, Lúcio. Olha que loucura. E com esse recurso agora eu estou investindo em outras coisas que vão trazer também bênção para a minha vida, mais crescimento para o reino de Deus. E vai abençoar outras pessoas. E é interessante que na questão de generosidade, ser generoso, eu penso que quando você ajuda alguém, quando você é generoso com uma pessoa que tem algo para te devolver em troca, é fácil. Eu vou ajudar aquela pessoa porque eu sei que ele vai me devolver algo. Agora é interessante quando você ajuda alguém, quando você está exercendo um trabalho que você vê que a pessoa não tem o que te dar. Não tem. E pronto, você vai ajudar porque você sabe que, né, você quer ajudar. E aí é interessante que acho que é onde Deus entra. E ele fala, ok, aquela pessoa não tem nada para te dar, mas eu vou te retribuir. Acho que é onde entra a graça de Deus. Isso, e aí recompensa. A Bíblia diz, se eu der água, um copo de água, para um pequenininho, um pequeno, eu vou receber uma recompensa, um copo de água, né, que eu não pago nada pelo copo de água. Você imagina se eu der algo que tem valor para mim. E aí a pessoa às vezes ela fica preocupada, ok, entendi, meu propósito é esse, eu quero servir pessoas, eu quero, através do meu talento, do que eu estudei, eu quero dedicar, né, o meu tempo, eu quero dedicar meus recursos, eu quero, né, servir a Deus, quero servir pessoas e tal. Assim, como que eu entendo também que eu não estou vivendo o meu propósito? Para mim é muito simples. Quando você fica ansioso para chegar sexta-feira e que você vai ter o fim de semana para descansar. Eu tô doido para chegar sexta-feira. Lugar errado. Exatamente. E quando você começa a ficar com depressão, poxa, amanhã é segunda, nossa, meu Deus, eu tenho que trabalhar, tenho que acordar cedo, tá no lugar errado. Por quê? Porque o que é o tempo? Nós somos reféns do tempo. Adão e Eva, quando foram criados por Deus, colocados no jardim do Éden, ali era um ambiente e lá não tinha tempo, como tem hoje. Então Deus falou, eu vou criar um ambiente, vou colocar vocês vão ser eternos, o corpo de vocês é temporário, mas se vocês me obedecerem, vocês vão viver nesse corpo temporário eternamente. Mas se vocês me desobedecer, você vai morrer, o seu corpo físico vai morrer, o seu corpo físico vai ter validade, mas o seu espírito é eterno. O espírito volta para Deus, ele é eterno. Aí quando Adão e Eva falaram, o que Deus fez? Deus tirou eles do ambiente, tirou eles do Éden. Aí sabe o que Deus fez? Colocou eles dentro do tempo. O tempo nada mais é do que uma prisão. Uau. Eu e você estamos aprisionados no tempo. Cronologia, cronológico. Então eu tenho que contar segundo, minuto, dia, mês, semana, ano, década, século. Eu fico apavorado, porque eu estou preso no tempo. Adão e Eva foram aprisionados no tempo e toda a nossa geração por causa do pecado. Só que quando Jesus veio, morreu na cruz e falou tetelestai, que em grego quer dizer está consumado, it's finished, eu já fiz o que eu tinha que fazer, ou seja, eu rompi com a barreira do tempo. Eu acabei com o tempo, você pode ser eterno de novo. Mesmo sendo na terra que tem cronologia. Uau. Como eu posso ser eterno?
vivendo o meu propósito. E aí muitas pessoas... Quando alinha, aí quando eu entendo o meu propósito, o céu alinha a eternidade com o meu propósito. Quando você está vendo o seu propósito, você não tem preocupação com o tempo, com hora. Pode ser sábado. Ô Lúcio, de coração, se você me chamasse para fazer essa live aqui, terça-feira, 4 horas da manhã, eu ia estar aqui. Eu não tenho essa preocupação. Assim, conversando com você, lembra? Isso para mim aqui é novo, tá? É algo que, em primeiro lugar, eu tive que quebrar uma barreira de estar aqui. Porque eu sempre achei, não, você não é isso que você vai fazer. Mas aí eu tô aqui agora escutando você, e é interessante que, em primeiro lugar, acho que eu tô sendo o maior beneficiado. E é a minha alegria de estar aqui, aprendendo, escutando, e maior ainda, eu tô aqui pensando, meu Deus do céu, quantas pessoas vão escutar o que ele acabou de falar. Aí eu tô aqui com o meu caderno, que eu não quero ficar anotando, porque eu vou escutar depois. Eu vou ter que voltar naquilo que ele falou, porque eu quero expandir esse assunto para poder aprender mais. Então, eu posso sentir que o propósito de ter nascido esse podcast é exatamente o que está acontecendo aqui agora. Trazer uma experiência que talvez a pessoa vai escutar, talvez não tudo, mas ela vai pegar um pedaço e vai falar assim, nossa, eu preciso acordar. Eu preciso realmente começar a ter um propósito, ou eu preciso começar a pensar diferente do que eu estou pensando. Então, acho que delícia. É porque a religião, ela informa. Informação não muda a sua vida se você não colocar em prática. Eu posso ter a informação privilegiada para eu me tornar o homem mais rico do mundo. Mas se eu não pegar essa informação e colocar ela em prática, nada vai mudar na minha vida. Então, a religião, Lúcio, ela informa, e muitas pessoas que ouvem não colocam em prática. Então, aquilo que nós estamos falando, muita coisa que a gente falou aqui, dificilmente, às vezes, você vai ouvir dentro de uma igreja, ou dificilmente você vai ouvir um pastor falar diretamente, porque são insights e são, como é que eu posso dizer, revelações, né? Que tem coisa que Deus está falando aqui agora, que eu estou falando, mas para mim também é surpresa algumas coisas que eu estou compartilhando. E isso é dom. É palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação. Então, quando eu me disponho a ser um instrumento nas mãos de Deus, a gente não entende aonde Deus pode nos levar, né? Nós somos limitados, mas o poder de Deus é ilimitado em nós. Então, é muito legal a gente ter, né, um canal desse, né, um espaço desse, para que pessoas que, né, talvez até depois de morto, nós mortos já, pessoas vão estar ouvindo o que nós estamos falando. Então, começou, né, com o propósito. Eu acho que o que Deus queria para hoje, acho que era isso. Sim. Porque tudo voltou para propósito, tudo voltou para propósito, né? E eu entendo que eu estou vivendo meu propósito quando o meu tempo, que é o cronológico, essa do tempo, está alinhado com o Kairos. O Kairos é o tempo eterno de Deus, Cronos e Kairos. Então, você pode ver, olha, se você começar a fazer uma análise, Lúcio, de todas as pessoas hoje no mundo, pega aquelas pessoas que são bem-sucedidas, né? Pessoas que, assim, têm prosperidade, avalie a vida dessas pessoas, você vai ver que elas não estão preocupadas com o tempo. Não estão. Agora, quem não está vivendo o propósito, o tempo para ele é o maior desafio, é um algoz, é um carrasco, porque ele é refém do tempo. Quando você conecta com o seu propósito, o tempo ele deixa de ser esse inimigo para nós. E o próprio Deus, ele gera, né, na eternidade, nesse alinhamento, aquilo que a gente precisa, os recursos que a gente precisa, né? Em todas as áreas, física, financeira, emocional, né? A gente vai tendo esse sincronismo. Então é muito legal. Para mim, eu amo falar sobre isso. Eu chego até a dar uma respirada, o olho chega a dar encher um pouquinho, sabe aquela emoção de escutar algo e saber se está sendo bênção para minha vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção para outras vidas. E acho que nós tocamos aqui, para mim, acho que teve 3, 4 insights que foi
nossa, eu preciso expandir isso. Nessa questão do tempo, eu nunca tinha pensado da forma que você colocou. Porque é o que nós fazemos, ficamos o tempo todo, nossa, meu tempo, eu tenho que terminar isso. E você fica preso, porque você não tem como parar o tempo. Mas aí quando você tá, que nem, não sei quanto tempo nós estamos aqui, mas eu não tô preocupado com o tempo, acho que nós estamos aqui uma hora, eu não tô preocupado com o tempo, eu tô aqui, assim, tendo tanto prazer de estar aqui, que o tempo passou. Então, que legal, viu? Isso aí acho que é revelação, igual você falou. São assuntos que, assim, nos faz crescer, que é o objetivo do podcast, né? Nos faz pensar, né? Nos faz refletir, né? Sobre como que eu tenho vivido a minha vida, né? O que eu tenho feito com o tempo que eu tenho, né? Apesar de o tempo ser esse inimigo e eu estou aprisionado no tempo, como o meu corpo é mortal, o meu espírito é eterno, mas o meu corpo é mortal, por isso que eu tenho que, dentro do tempo que Deus me dá, procurar entender o propósito e viver esse propósito. Porque aí eu vou, assim, ter êxito e vou acelerar, né, tudo aquilo que está à minha volta. É um processo de aceleração, né, de tudo que está à minha volta. Então é muito bom a gente entender isso, viver isso, né? E Jesus com 33 anos, ele não morreu velho. Você acha que ele morreu velho? Com 33 anos? Acho que não. Não. Mas ele morreu depois de cumprir o propósito dele. Então não é a questão do tempo. Não é o quanto tempo você vive na Terra, mas é se no tempo que você vive, você cumpre o seu propósito. Uau. Isso Pastor, a gente tem que começar a finalizar, porque eu continuaria aqui por, sei lá, mais 1-2 horas, mas eu anotei, acho que tem 5 pontos que eu vou querer voltar depois, pastor. Vai ser um prazer. Vamos conversar mais sobre esse aqui, porque dá para expandir tanto, dá para poder aprender tanto que eu quero voltar. Eu queria que o senhor deixasse, né, falar para as pessoas que estão nos escutando hoje, que eu tenho certeza, assim, pelo menos eu já me sinto abençoado pelo que eu aprendi aqui hoje. Eu tenho certeza, eu acho que o nosso maior investimento, meu, do Tony, vai ser tentar levar o que nós conversamos aqui para o máximo de pessoas. Porque eu tenho certeza que alguma coisa eles vão pegar e vai ser ferramenta de mudança para a vida deles. Se o senhor quiser deixar as últimas palavras aqui por hoje. Ok. Primeiro quero te agradecer, Luz, pela oportunidade, né, de ter sido lembrado aí para poder participar da estreia, né, do seu canal, do I Grow Talk podcast, né, e do Tony também, que é produtor que está nos bastidores aí, que tem um papel também fundamental nesse processo aí. E para mim é uma alegria, né, e falar para vocês aí que estão nos acompanhando aqui, 7 bilhões de pessoas na Terra. Deus escolheu você. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para fazer o que você precisa fazer. Ainda que exista outro ser humano que faça algo que você faz, mas ele nunca vai fazer igual você faz, porque o seu propósito é único. O que traz valor para uma obra de arte é justamente o fato dela ser única, a sua exclusividade, né? E Deus, a Bíblia diz que ele te formou com as próprias mãos. Então, quando eu entendo isso e eu me coloco nas mãos de Deus, e eu entendo o que Deus me criou para ser e para fazer, né, o resultado, tudo que vai acontecer, vai ser natural na minha vida. Uma semente, quando ela é lançada na terra, o agricultor ele só precisa cuidar dela e esperar o tempo certo para ela produzir o fruto. Assim somos nós nas mãos de Deus. Deus nos lançou na terra como uma semente. Eu vejo muita semente que morreu, né, sem chegar à idade adulta. Muitos seres humanos que morreram sem chegar à idade adulta para produzir o fruto. O fruto é o resultado do seu propósito. Então a minha palavra para você que está nos acompanhando aí, não desista, não se desestimule se você ouviu alguma palavra negativa, se alguém te feriu, alguém te machucou, né, isso faz parte do crescimento. Então que Deus possa abençoar a tua vida, que tudo aquilo, Luz, que nós falamos aqui,
né, possa de verdade fazer diferença na vida de todos vocês que estão aí nos acompanhando. Uma alegria poder chegar à sua casa, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, e que Deus complete tudo que nós falamos e que você tenha discernimento e maturidade de viver, né, o seu propósito aqui na Terra. Pastor Pedro, muito obrigado. Eu sabia que seria bom, mas foi melhor do que eu esperava. Que bom, que alegria. E para você que está nos ouvindo, poxa, eu estou com uma alegria tão grande de ter tomado essa iniciativa, algo que para mim parecia ser quase impossível estar hoje aqui, né, nesse bate-papo. Mas eu tenho certeza, hoje eu tive uma confirmação que faz parte do meu propósito estar aqui. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser abençoadas. Então compartilhe com alguém, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas também.